Olá, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma temporada, a mais um episódio aqui da Tech Vision na nossa querida TV Humana. Anderson Oliveira com vocês, e é com muita satisfação que a gente começa mais um programa. E convido vocês a participar sempre das nossas temporadas anteriores. A gente já está na terceira temporada, então vocês podem acompanhar tanto no Spotify, no Amazon Music, pode acompanhar no YouTube e no próprio site da TV Humana, www.tvhumana.com.br, e você vai procurar lá no programa Tech Vision, nas edições anteriores, que você vai acompanhar a minha linha de raciocínio, entrevistas com convidados, enfim. A Tech Vision é o programa que trabalha sempre com viés de inovação tecnológica, inteligência artificial, cibersegurança, enfim. A gente procura desmistificar a tecnologia e trazer um viés sempre humanizado e trazer sempre a tecnologia em relação ao que as pessoas estão utilizando diariamente. Você, dona de casa, você, empresário, você, estudante, você que é entusiasta pela área de tecnologia, convido vocês a participar do nosso programa, sugerindo pautas, né? Sugerindo entrevistados, enfim. É um momento de sinergia bem interessante que eu convido vocês a interagir conosco, né? Há muito tempo que a TV passou de ser somente uma TV passiva. A TV agora é híbrida, né? Ativa e passiva, onde o telespectador ele tem como deixar sua opinião, curtir, dar o joinha, dar o like, deixar o comentário, e assim nos fortalece para a gente seguir adiante nessa caminhada, tá bom? Então, sem muitos embromations, sem muitas delongas, esse episódio de hoje, ele é bem interessante. Eu trato esse episódio com muito carinho, porque o tema do livro me inspirou a escrever o meu livro, né? O tema do programa, desculpe, me inspirou a escrever um livro. Então, é uma frase que, por vários locais que eu vou, as pessoas me perguntam: Anderson, a inteligência artificial pensa? Então, assim, em palestras, em sala de aula, em congressos, em seminários, conversando com amigos, sempre me vem essa pergunta. Então, de tanto me fazer essa pergunta, eu disse: não, eu vou colocar no livro. E o livro vai ser o lançamento esse ano, né, segundo semestre de 2025, com o próprio título, né? A inteligência artificial pensa. Vocês podem adquirir no site Clube dos Autores, botar lá, procurar Anderson Oliveira, a inteligência artificial pensa, que vocês vão adquirir o livro. Em breve eu vou mostrar aqui para vocês, vou receber ele impresso, mas comprando pelo Clube dos Autores, vocês podem pedir tanto o e-book quanto ele impresso, tá? Mas, voltando aqui ao assunto aqui do nosso programa, me perguntam diariamente, eu disse: eu vou responder isso dentro de um livro. E hoje vocês vão ter o privilégio de receber alguns spoilers, né? Ou seja, algumas dicas de direcionamento, se pensa ou se não pensa. Pensar é humano, pensar é técnico, pensar é tecnológico, né? Então, é nesse viés de brincadeira mesmo. Porque, meus amigos, a gente tem que encarar a tecnologia como algo saudável, algo que está na vida da gente no dia a dia. Não encarar a tecnologia como um monstro, né? A gente tem que encarar que ela é uma extensão dos nossos membros. Então, vamos falar de um dos maiores dilemas da nossa era. Afinal, a inteligência artificial, ela pensa? Essa é uma pergunta que inspira debates, gera inquietações e está no centro da revolução tecnológica que estamos vivendo, né? Então, me perguntam: Anderson, por que você está escrevendo esse livro, né? Será que a inteligência artificial ela pensa ou apenas replica padrões? É o verdadeiro papagaio de pirata, né? Então, o livro nasce dessa escuta ativa, né, de alunos, sala de aula, de empresários, profissionais visionários, e aí a gente fica naquela.
pensa ou não pensa? Pensar no viés humanístico é uma coisa, no viés tecnológico é outra. Aí fica aquele dilema, né? Então, pensar na perspectiva humana, ela tem que ter o quê? Tem que ter emoção, tem que ter intuição, tem que ter consciência, tem que ter memória, tem que ter escolhas. E na visão tecnológica, o que é pensar? Processamento de dados, reconhecimento de padrões, estatísticas e probabilidade. Então fica aquele dilema. Pensar na tecnologia é operação, na humanidade é experiência. Né? Então, um breve histórico em relação às ideias, né, das primeiras máquinas que tiveram esse viés de inteligência, que a gente chama de inteligência artificial. Isso foi na década de 50, tá, pessoal? Inteligência artificial não é de agora, não. Tem muitos anos. Porém, tinha sempre um dilema. A gente vai aumentar o poder de processamento. E os hardwares e os equipamentos vão aguentar esse alto poder de processamento? Então, sempre tinha aquele dilema. A gente não conseguia progredir porque os equipamentos não acompanhavam a linha de raciocínio. Os equipamentos, que a gente chama de hardware, a estrutura física, era fator limitante do crescimento das estruturas. Então, esses últimos anos, praticamente tudo está migrando para a nuvem. Ou seja, os hardwares estão se limitando a notebooks, a servidores, a desktops, a celulares, e todos os serviços são colocados na nuvem. Por isso que a AWS, Google Cloud e a Microsoft estão gigantes em relação à hospedagem de serviços em nuvem. Bom, em outro momento a gente conversa bem mais detalhado o que é serviço em nuvem. Tá bom? E eu também já falei em programas anteriores, mas eu vou fazer um programa só sobre esse tema. Então, a IA, ela simboliza o quê? Redes neurais e simboliza o aprendizado de máquina, né? E redes neurais, eu vou explicar daqui a pouco, é a conexão que imita ou tenta imitar as redes dos nossos próprios neurônios. Né? E o papel da ciência? O papel da guerra e da indústria no desenvolvimento da IA. Então, sempre tem esse dilema da ciência tá avançando e da parte humana, que vai sempre ficar lutando pela ética, obviamente, ética profissional, né? Aqueles filmes de ficção científica, que o homem vai superar a máquina, a máquina vai superar o homem, que a máquina vai mandar no humano, e tem várias discussões aí éticas, que aí a gente vai conversar ao longo do programa. Então, explicar o aprendizado de máquina, explicar o que é Deep Learning, o que é linguagem de redes neurais, vou explicar, tá bom? Então, aprendizado de máquina, eu vou exemplificar para vocês, seria o aprendizado que o ChatGPT tem. Né? O ChatGPT, ele é interligado com redes neurais, ou seja, a base de dados dele é interligada umas com as outras. Por isso que quanto mais pergunta a gente faz, mais ele aprende, mais ele testa, mais ele responde. E todas as perguntas que a gente faz dentro de um aprendizado de máquina, ela tem um score. Ou seja, quanto mais você pergunta, ela dá uma resposta, quanto mais você interage, o score vai subindo. Para vocês terem ideia, o score nada mais é do que a pontuação de cada resposta. E quando essa pontuação entra num desvio padrão, ela não entra como aprendizado de máquina. Um exemplo, se todas as pessoas perguntarem algo relacionado ao dia de hoje, então ela vai responder e aquilo ali vai dar um desvio padrão. E se eu perguntar alguma coisa tentando alienar, fora do contexto, a nota da resposta vai ser tão baixa que não entra no aprendizado de máquina. Então, para vocês terem ideia, o ChatGPT foi lançado com aprendizado de máquina com score número 5. Então, o score vai de 0 a 10. O score de 5, score, assim, é um score aceitável, mas não é um score bom. Então, ao longo dos anos, o ChatGPT foi lançado ali, final de 22, início de 23. Quanto mais a gente pergunta, mais ele aprende, mais o score aumenta. Não pense que a OpenAI, que é a dona do ChatGPT,
lançou o ChatGPT para vocês testarem de forma gratuita, porque achou vocês bonitos, não. Não, porque vocês estão testando, e quanto vocês mais alimentam eles com informação, mais ele fica inteligente, mais o score vai pontuando, mais a ferramenta fica afiada. Tá bom? Então, o aprendizado de máquina é justamente isso, aquele aprendizado que ele faz a pergunta, vocês respondem, vocês fazem a pergunta, ele responde e tem esse engajamento e vai aumentando o score de forma assertiva, né? E o que é o Deep Learning? Que é o aprendizado mais profundo. Esse Deep Learning já entra com a linha de... Eu vou dar outro exemplo. Já entra com a linha de agentes inteligentes especializados. Ou seja, já é uma linguagem mais especialista de uma determinada ferramenta. Exemplos: reconhecimento de imagens oncológicas, reconhecimento de artigos, reconhecimento de leis, reconhecimento de trabalhos contábeis. Então, isso é o aprendizado profundo. Ele chega a um ponto que ele consegue ser até mais assertivo do que o humano, que é o aprendizado profundo, porque ele se torna especialista de um determinado assunto, né? E as redes neurais, que nada mais é do que a interligação de redes simulando os nossos neurônios. A gente sabe que ao longo da nossa vida a gente cresce, né, com alguns neurônios, vai nascendo, vai crescendo, vai desenvolvendo e os neurônios vão aumentando. A partir do momento que a gente vai envelhecendo, os neurônios eles vão morrendo também. E ao longo da nossa trajetória, os neurônios eles têm um aprendizado. É tanto que o seu aprendizado de 3 anos não é o mesmo aprendizado de 5 anos, de 10, de 15, de 30, de 50, de 80, 100 anos. Né? Então, do mesmo jeito, é o aprendizado de máquina em redes neurais artificiais. Como é que a gente recebe os sentidos, né? Tanto pelos olhos, como é que a gente aprende? Tanto pelos olhos, pelo olfato, pelo paladar, pela boca, né? Pelos os sensores, pelos poros. É isso? A gente aprende pelos sentimentos. E como é que isso é na forma humana? Tudo isso entra no nosso organismo e passa pelo cérebro e depois é devolvido pelo lóbulo central. Como é que é feito isso de forma artificial? Através de câmeras que simulam os nossos olhos, através de teclado e de mouse que simula os nossos dedos, né? E através de sensores que simulam os nossos poros. O microfone simula a nossa boca, né? E a caixa de som simula o quê? Os nossos ouvidos. Então, isso é que a gente chama de redes neurais. É o aprendizado contínuo ao longo de vários períodos, onde um neurônio, né, artificial se comunica com outro dentro de uma rede. E a gente chama essa interligação de parâmetros, ou seja, quanto maior uma base de dados, quanto maior for os seus parâmetros, quanto maior for o seu score, a gente chama que aquela rede neural está madura. Então, quanto mais a gente ensina, mais ela aprende. Quanto mais ela aprende, mais ela aumenta o score. E quanto mais se pergunta e mais se responde, mais ela aumenta a sua base neural. Anderson, qual é a base neural mais forte do mundo hoje? É da OpenAI, que é o ChatGPT. Porque aqui tem mais parâmetros, aqui tem mais perguntas e respostas, tem mais usuários. Então, é a que está mais madura, com mais nível de assertividade. Tá bom? Então, só para vocês entenderem como é que funciona as redes neurais. Eu tentei explicar aqui de forma bem humanizada para você, meu amigo, que está em casa, meu amigo empresário, minha amiga dona de casa, meu amigo estudante, entusiasta, ter uma ideia, um overview do que seria as redes neurais, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho na prática, o que é que essa inovação toda ela traz em relação à vantagem para os negócios. A gente vê facilmente aí a educação usando, a gente vê a parte de finanças, de varejo, a gente vê, como eu falei agora há pouco,
análise de imagem, principalmente dos setores oncológicos. A gente coloca uma base de dados aí com 10 mil, 100 mil fotos de pacientes oncológicos, com exames, e obviamente que a máquina vai analisar no seu banco de dados muito mais informações e muito mais rápido do que um ser humano. Detalhe. Ela analisa, porém quem chancela é o ser humano. Tá bom? Ou seja, ela entrega a resposta para o médico e o médico olha, confere e lauda. É assim que funciona hoje dentro de redes neurais com reconhecimento de imagem, com laudos, né, na parte de radiologia e assim por diante. E dentro das empresas, como é que as IAs estão usando redes neurais hoje? Muito fácil, em relação a receptivo de leads. Hoje, com tráfego pago, se coloca lá uma campanha e vem várias pessoas perguntando, tirando dúvidas, e muitas vezes ficam nas dúvidas, perguntas e respostas e não fecham o negócio. Isso demanda custos operacionais para funcionários ficar respondendo, perguntando, e no final do dia não gera fechamento. Então, redes neurais é muito viável, muito interessante para receptivo de canais que trabalham com o tráfego pago. Tá? Então é muito interessante, o pessoal está usando bastante. Né? Inicialmente começa com a inteligência artificial, depois ela transborda para o ser humano. Aí tem aquele dilema, né, de oportunidades para empreendedores, para gestores, e até onde a tecnologia emprega, até onde ela desemprega. Então tem muitas profissões que vão ser afetadas, né? Aí eu já falei em entrevistas anteriores, já falei em programas anteriores, mas também ela desemprega e emprega em outra ponta. Então é um debate que eu não vou entrar hoje, tá bom? A gente já conversou em ocasiões anteriores. Se vocês quiserem dar uma olhada em profissões do futuro, programas anteriores, dê uma olhada lá, tá bom? Eu conversei isso com vocês, meus queridos telespectadores, mostrei profissões do futuro, profissões que estão ameaçadas com o surgimento das novas tecnologias, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho de ética, de futuro e do papel humano. Né? A IA, a inteligência artificial, vai substituir ou aumentar os humanos, aumentar a produtividade dos humanos. E tem, lógico que a inteligência artificial não veio para substituir, obviamente, ela veio para aumentar a produtividade nossa. Né? Imagine a gente entregando pizza ainda nos anos aí 1920, 1930, nem carro tinha. Pizza em cima de um jegue, de um cavalo. Né? Então, hoje ninguém faz mais isso. Aumentaram-se as necessidades e aumentaram as demandas, as ofertas, e as pessoas hoje andam de moto, entrega de moto, de carro, enfim. Só para vocês entenderem que ao longo da humanidade, o ser humano sempre procurou se modernizar. Isso não é um movimento específico da inteligência artificial. Né? E alguns riscos que eu chamei a atenção em relação a gente chama de alienação com viés algoritmos, né? E decisões autônomas, que é o que eu falei. A máquina vai superar o humano, ela vai ter vontade própria. Pessoal, existem várias discussões. E hoje a sociedade está muito vigilante em relação a novas tecnologias. Né? Então, acho muito difícil ser aprovado alguma coisa de forma lícita que não tenha uma aprovação social. Provavelmente nem chega a ser comercializado. Né? Viés algoritmos de cunho racista, de cunho de alienação, como eu falei no início do programa, não entra nem como contabilidade na base de score das redes neurais. Tá? Então, é um viés algoritmo que a IA, ela provavelmente ela vai ser autocontrolada em relação a isso. Obviamente, se várias pessoas estiverem comentando algo de cunho fake, ela entra em alienação. Né? Então, é uma atenção que devemos ter em relação a vieses algoritmo. Tá? Então, sempre tem que ter um analista de dados, um engenheiro de prompt, analisando ali aquelas redes neurais, se ela não está se enviesando. Né?
E decisões autônomas, eu não acredito em decisões autônomas, até porque não vejo que a IA esteja tomando decisões ou tomando a frente de alguns posicionamentos. Sempre ela está na linha de copilota, né? E tem que ter transparência. As operadoras, as empresas como a Microsoft, como o ChatGPT da OpenAI, como o Google, elas têm que ter essa transparência de mostrar o que está sendo feito por trás, né? Que eu sei que muitas vezes nós, usuários, estamos sendo cobaias dessas ferramentas, né? Aí fica aquela provocação para vocês aí com um nível de reflexão. E se a inteligência artificial realmente começasse a pensar, como seria? Pensar no sentido humano da coisa, né? Então, fica aquela pergunta que eu gosto sempre de fazer, reflexiva, provocativa, para você, meu amigo, minha amiga, que está assistindo nosso programa na TechVision, TV Humana, ficar reflexivo. E chegar um momento que ela tenha sentimento mesmo de amor. Já imaginou como seria? Então, fica ali a nossa reflexão. Então, o que é que podemos tirar de conclusão aqui desse programa, desse nosso bate-papo? Isso aqui, para mim, é uma alegria. Então, próximos passos, que aí eu convido vocês a acompanhar também essa jornada. O que é que vocês acham? Onde vamos parar? Então, eu quero finalizar esse programa, finalizar esse episódio com uma reflexão, né? Por mais que a IA ela avance, a inteligência humana tem muito a nos ensinar. O futuro é uma construção conjunta entre pessoas e tecnologia, né? Então, eu guardei essa frase para o final, para as pessoas não ficarem olhando como ali fosse uma ameaça. Por mais que a IA avance, a inteligência humana ainda tem muito a nos ensinar. O futuro é uma construção conjunta entre tecnologia e pessoas, certo? E você, acredita que a inteligência artificial pensa? Quero ouvir sua opinião, tá? Nos chame, entre em contato com a produção, sugira temas, sugira pautas, sugira convidados. Vamos fazer um programa bem dinâmico. Isso é o que nos fortalece dia após dia, tá bom? Meus amigos, e com isso, a gente finaliza mais um episódio aqui na TV Humana. Quero agradecer a sua companhia e quero lhe convidar a dar aquele like, fortalecer aqui a nossa rede, né? Anderson Oliveira, me seguir nas redes sociais, eu sou muito atuante no LinkedIn, e a gente trocar ideias, e assim a gente deixa o programa bem interativo, tá bom? Então, ficamos por aqui. A inteligência artificial pensa? Essa é a provocação e reflexão. Forte abraço, até a próxima. Fiquem com Deus aqui. TechVision, TV Humana, Anderson Oliveira. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal.